1989. Boa noite, professora Maria Beatriz. Muito obrigada. Tenho à minha direita a professora doutora Manuela Aguiar. Sem professora doutora, só licenciada. Doutora Manuela Aguiar, que é ex-deputada da Assembleia da República e ex-secretária de Estado da Imigração. É de todas as que estão aqui a que eu tenho o prazer de conhecer e de ter visto e conversar mais vezes, porque é que nos dá o prazer da sua visita mais vezes entre nós. Boa noite. Boa noite, um prazer muito grande, um grande abraço para todos os que nos escutam. É um grande prazer estar de novo em Montreal. Logo a seguir à direita da doutora Manuela Aguiar, tenho a doutora Rita Gomes, que é presidente da direção da Associação Mulher Migrante. Boa noite. Boa noite, tenho um gosto enorme em estar perante uma comunidade tão rica, com tanta preocupação de acertar, como acabámos de ver, que é com o maior agrado que aqui estou. Muito obrigada. Muito obrigada. E, para finalizar, à esquerda da professora Maria Beatriz, tenho a professora doutora Graça Guedes, que é professora catedrática na Universidade do Porto e que também se interessa por estas questões. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Meu boa noite a todos os portugues e dizer-vos da alegria e da satisfação, da honra de partilhar convosco estas cerimónias do Dia de Camões e das comunidades portuguesas. Eu gostaria de começar porque é novo para nós. Nós sabemos que cada uma de vocês sempre se interessou pelas questões da imigração, sempre se interessou essencialmente pelas questões da mulher imigrante, mas há esse centro de estudos das migrações e das relações interculturais que de uma maneira bem específica se dedica efetivamente a esses estudos. Eu gostaria que a professora doutora Maria Beatriz me explicasse um bocadinho, rapidamente, mas para que os nossos espectadores soubessem do que é que estamos a falar. Eu acho que vamos tirar os professores doutoras para ser mais estamos entre amigos e vamos identificar-nos por nome, concordam? Absolutamente. Completamente. Então, este centro é um centro que se situa na Universidade Aberta de Lisboa, que é uma universidade pública, mas que é uma das unidades de investigação da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, que é o organismo coordenador da pesquisa, da investigação científica no Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. Este centro foi reconhecido porque realmente o fenómeno migratório, eu digo migratório no sentido da ida e vinda dos nossos emigrantes portugueses e daqueles que nós recebemos, portanto é um conceito amplo que implica as várias mobilidades dos atores migrantes. E por outro lado, porque esses atores migrantes herdam uma determinada maneira de estar de uma forma simplificada, que nós designamos por cultura, um conjunto de referências, de hábitos de viver o cotidiano, e como esses cotidianos são diversos e digamos que quando um grupo comunitário... É o multiculturalismo, o interculturalismo? O multiculturalismo diria eu que talvez fosse um pouco diferente, porque o multiculturalismo é a diversidade, o interculturalismo é a comunicação entre essa diversidade. Justamente o multiculturalismo, sabem muito melhor que qualquer de nós quatro, foi a política seguida por muito tempo pelo governo canadiano. Continua hoje está a ser posta um pouco em causa a nível dos espaços de migração, porque lhe falta essa dinâmica e na realidade não se pode viver em compartimentos separados, mas pelo contrário, reorganizarmos com o nosso convívio outra maneira de estar. Nós próprios, a cultura não é nada de estático, é dinâmico e portanto nós herdamos, reelaboramos, transmitimos e todo este processo dinâmico de herança e de transmissão também se vai enriquecendo com a interação. Aí ele chamar-se migrações, no sentido amplo, e interculturalidade, que é um nome muito europeu, muito desenvolvido no Conselho da Europa e daí radiante para outros países europeus, introduzido por uma ordem na Europa, por um scalabriniano, que foi uma ordem italiana fundada no século XIX para acompanhar os migrantes que atravessavam o Atlântico, e justamente os padres scalabrinianos, além de muitos teóricos e estudiosos e agora de docentes, têm-se debruçado essencialmente, por assim dizer, um produto europeu que tem sido adotado em vários outros espaços, esta política do como o nome diz, culturalismo.
E como é que cada uma de vocês, começo aqui com a professora Graça, cada uma de vocês está implicada e com uma certa paixão, porque nota-se, quando tive a ocasião de vos encontrar numa das sessões comemorativas do Dia de Portugal aqui, nota-se a paixão com que vocês interviram, com que vocês estiveram lá. Como é que apareceu essa paixão? Como é que se integrou neste movimento? Muito obrigada pela sua questão, e realmente é uma paixão. É uma paixão que começou com uma temática que eu desenvolvi no meu doutoramento em Psicologia, na Sorbonne, em Paris, sobre a criança imigrante portuguesa e as questões da sua aprendizagem e, sobretudo, a aprendizagem da língua do país de acolhimento. Entretanto, eu sou do desporto, tenho de dizê-lo, interesso-me muito pelas tradições, sempre trabalhei a questão do jogo e da dança, e isso são aspectos que realmente são de afirmação e de transmissão da cultura portuguesa, e portanto na altura era a doutora Manuela Aguiar, secretária de Estado, desafiou-me a andar pelo mundo a lembrar aos mais velhos que podem brincar coisas portuguesas e a partir daí transmitir a cultura na sua medida para a criança através do jogo, aos jovens através das danças, e portanto isso foi realmente algo que germinou e que se mantém vivo, e daí este contacto que eu tive. Depois a doutora Manuela Aguiar convidou-me para substituir a doutora Maria Beatriz no Centro de Estudos da Imigração, portanto foi, digamos, o meu trabalho fora da Universidade do Porto, e foi realmente um momento excelente de eu realmente sentir aquilo que nós poderíamos fazer no sentido de ajudar e de haver a transmissão ou a retroatividade, ou seja, nós dinamizarmos a investigação nas comunidades portuguesas, as comunidades portuguesas fazerem investigação sobre as temáticas que interessam, seja no âmbito da história, da psicologia, da antropologia, da sociologia. Portanto, isso ficou. Entretanto, quando saí, tenho sempre que tenho oportunidade de vir e de realmente de apoiar este trabalho da mulher migrante. Há bocadinho, ao introduzir-me e ao introduzir este programa, falou, digamos, também dos aspectos culturais e do Portugal de hoje. Eu tenho de dizer que no Portugal de hoje sou autarca, sou Presidente da Assembleia Municipal de uma terra que eu adoro, porque foi onde nasci e onde vive a doutora Manuela Aguiar, que é Espinho, uma praia muito aberta também à recepção de imigrantes, a portugueses espalhados pelo mundo, da mesma maneira como tem vontade de levar os portugueses de Espinho às comunidades portuguesas. Provavelmente eu vou lançar a ideia ao meu Presidente da Câmara para deixar de ir mais vezes ao Brasil e começar a vir a Montreal, porque de facto é algo espetacular a vossa amizade, a vossa sensibilidade, a vossa riqueza e o vosso gosto de manter vivo a nossa cultura, que eu quase que chorei ao ver realmente aquela cerimónia no domingo. De facto é fantástica a forma como vocês mantêm viva a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos ritmos culturais. E bem-aja por seu programa. Eu gostava de voltar a essa, há aí uma parte de que falou agora, portanto, da riqueza que nós temos e de como a guardamos e como a manifestamos. Gostaria que voltássemos a esse assunto, mas gostaria de dar a oportunidade a que me explicasse também, portanto, a pergunta mantém-se, como é que apareceu a sua implicação e o gosto pelo tema. Eu agradeço a pergunta e tenho dificuldade de resposta. Eu sou, há muitos anos, uma pessoa que se dedica à imigração de alma e coração. Desde os 18 anos da minha vida, reparem, é alguma coisa já... Há 20 anos. Há 20 anos. Ah, sim. E é verdadeiramente uma paixão. Eu sou economista, deixei o curso, era outra coisa, mas para mim, o tratar dos problemas daqueles que eram menos protegidos socialmente, tem para mim o maior enriquecimento. Tanto virando para aí e tendo assistido a muitas coisas de que hoje se fala, enfim, sobre a emigração, a saída louca em massa de portugueses, quer para o Brasil, quer para o Canadá, quer para outras terras e depois, mais posteriormente, para a Europa,
eu assisti, digamos, às várias fases e digo-lhe com muita pena, deveria ter escrito alguma coisa, ainda não tive tempo para o fazer, embora tenha deixado muitos escritos, mas a parte, digamos assim, que me aliciou mais foi precisamente ter assistido também à vinda de portugueses para aqui, dos primeiros, em 52 e 53, e ter visto como é que as coisas se comportaram, quer dizer, politicamente até poderia haver alguma crítica, mas no meu íntimo aquilo que havia era a preocupação enorme de proteger gente que numa situação muito precária de vida sai dos Açores, sai do continente e vem para aqui sem saber sequer falar a língua. Isso para mim foi alguma coisa de muito espantoso. Mas mais espantoso, posso dizer, é que este país tem na parte cultural, na parte de proteção à imigração, é verdadeiramente, este é que é um país de acolhimento real. Foi para mim o primeiro exemplo de um país de acolhimento real. Na cultura, na parte social, no trabalho, no emprego, na assistência à mulher mãe, à mulher doméstica e à criança. Este elogio eu faço, porque tive muita oportunidade de saber como era. E agora digo-lhe assim, na verdade o Canadá, com todas as dificuldades de língua, e vou terminar, deu-me um dia 2 exemplos, eu gosto de citar 2 exemplos reais a que tive a felicidade de poder assistir. Um português sai de Portugal, vem para o Canadá e ao fim de 6 meses eu encontro num futebol, ele conhecia-me e eu fiquei espantada com o homem novo que surgiu em 6 meses só porque tinha estado num país evoluído, que lhe ensinou já uma série de coisas, até a vestir-se de outra maneira e até a falar de outra forma. Isto é um exemplo. Um outro, eu às vezes não quero, enfim, estar a citar, mas quando chamavam as mulheres, e estou a referir agora a Nazaré, por exemplo, o primeiro era do Algarve. Este é um caso de Nazaré. Como sabe, as nazarenas têm as 7 saias, que é também uma questão bem cultural, e numa carta o marido dizia à mulher, vem, traz as saias, traz o fato da Nazaré, mas vem, faz a permanente, veste um casaco e não tragas o chale. Isto representa uma evolução cultural, representa um aprender rápido, sobretudo um aprender rápido do país onde ele se vai se inserir, que são exemplos práticos, é certo, mas que são exemplos que me ficaram na memória. Portanto, eu digo assim, mais tarde, porque me apaixonei muito, e a doutora Manuela Aguiar deu-me esse ensejo, foi várias viagens que fiz às comunidades, ajudando na parte prática do que eles precisavam saber, na parte de legislação, na parte daquilo que a Secretaria de Estado lhes podia proporcionar a vários níveis. Lá está o aspecto cultural, o aspecto da proteção à família, o aspecto da questão de ajudar no ensino, na educação, bibliotecas, danças, bem, tudo que já foi aqui dito, e percorri realmente vários pontos em vários países onde temos portugueses e portuguesas. E, portanto, depois, um outro aspecto importantíssimo foi ter tido a sorte de ir parar às negociações bilaterais e multilaterais e termos conseguido negociar, sobretudo na Europa, mas também aqui, a parte de segurança social, tudo o que nós achávamos que era justo que se fosse concedido aos portugueses na Europa antes de entrarmos para a União Europeia. Portanto, participei nesses acordos de imigração a vários níveis, com todas estas matérias e estas temáticas, incluindo a formação profissional, que é um aspecto extremamente importante para qualquer português, ou para qualquer imigrante, não é português, e, portanto, eu terminava dizendo, de tudo o que se fez, não se fez o tanto que eles mereciam e que, justamente, precisavam de ter, e que nós até lhes podíamos
ter dado e poderemos dar. Muito obrigada. A doutora Manuela Aguiar, pois pelas suas funções, não sei se já tinha esse interesse anteriormente, mas como Secretária de Estado à Imigração, possivelmente já foi nomeada pelo interesse que tinha manifestado, mas não sei se é o caso e gostaria que nos explicasse também. Muito obrigado. Já agora deixe-me só dizer que a doutora Rita, talvez por modéstia, esqueceu-se de dizer que realmente trabalhou cerca de 40 anos de imigração e em vários postos, incluindo diretora do Centro de Estudos e foi vice-presidente do Instituto de Imigração e presidente do Instituto de Imigração. Aliás, numa determinada altura, a doutora Beatriz Rocha Trindade também foi presidente do Instituto de Imigração. Compreendo bem que as três foram. Trabalhamos todos, entre as três foram e trabalhamos em certos períodos trabalhamos juntas, enfim, depois, evidentemente a vida profissional também as levou para outras atividades, mas é verdade que fizemos uma parte do percurso e eu tenho realmente muito boas recordações desse percurso. A razão porque eu comecei na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas foi por ter um convite do Dr. Sá Carneiro, mas talvez me tivessem convidado porque os meus antecedentes não eram propriamente de trabalhar com a imigração, mas eu era, por um lado, especialista, enfim, eu não posso dizer que era uma grande especialista, mas o meu campo de especialização era o direito do trabalho, portanto, as questões sociais, também as questões da mulher. E é muito fácil, quando nós estamos a lutar, como dizia há pouco a doutora Rita, pelos aqueles que estão numa posição mais vulnerável, quando nós temos essa, digamos, essa aptidão, essa vocação, é relativamente... É muito aliciante tratar das questões da imigração, porque essa é uma parte importante do nosso trabalho, lutar por quem precisa de ser tratado como um igual, não é? E às vezes é, às vezes não. E por isso foi um convite político para dirigir uma Secretaria de Estado. Eu tinha sido Secretário de Estado do Trabalho de um governo anterior, portanto, julgo que me escolheram mais talvez por... Eu não achava que tinha perfil, mas eles terão achado. E eu eu gostava, era um grande admirador do Dr. Sá Carneiro e não resisti ao convite, embora tivesse algum receio de não ser capaz de desempenhar adequadamente as minhas funções. E são funções muito difíceis, porque na verdade há um mundo português que as comunidades criaram por si, sem apoios do Estado, mantendo as tradições, a língua, a música, maneiras de estar, de viver, realmente recriando Portugal no estrangeiro e em muitos casos, quando eu acho que as comunidades mais bem-sucedidas são aquelas que melhor preservam as tradições portuguesas, mas melhor sabem também, como diria a Maria Beatriz, de um ponto de vista intercultural, não é? Interagir com as comunidades do país onde estão. E realmente tenho uma grande admiração pelos portugueses do estrangeiro, uma grande fascinação por este Portugal que eu descobri graças à política e devo isso, é o que eu mais devo à política, é o ter podido conhecer este mundo. E como digo, é realmente um mundo feito pelas próprias pessoas, em que o Estado tem uma parte muito pequena e as pessoas, sobretudo aqueles que trabalham nas televisões, nos jornais, nas rádios e nas associações, têm uma parte muito grande e Portugal deve muito. Antes de continuarmos esta nossa conversa, eu gostaria de vos convidar a um intervalo comercial, voltaremos dentro de instantes. Infelizmente também faz parte da nossa... Uma coisa que, sabe, não me diz assim... Mas está tão bonita. Não me diz... De regresso para junto de vós para o prosseguimento da nossa conversa informal com as nossas convidadas, a quem agradecemos mais uma vez o privilégio que nos dão de estarem connosco hoje aqui. Eu gostaria que nós falássemos um bocadinho mais agora de situações práticas que vos foram dadas a observar nas vossas visitas, como dizia a professora Rita Gomes há bocado, que dizia, doutora, Rita Gomes há bocado, como dizia há bocado, que nas viagens que fez através do mundo, onde encontrou várias comunidades portuguesas, quais foram as diferenças que encontrou de umas para as outras e o que é que pensa que motiva essas diferenças? Por exemplo, eu imagino que aquele encontro que teve com o grupo de mulheres jovens, essencialmente, que encontrou há uns dias atrás aqui em Montreal, numa situação idêntica, por exemplo, na Alemanha, na Holanda. Que diferenças é que há, se as há, imagino que sim, e o que é que explica como razão para que essas diferenças estejam lá? As diferenças, claramente e rapidamente é assim. Rapidamente para podermos falar muita coisa. Na Alemanha, contatei com jovens em noites de fim de semana, com as autoridades alemãs, para bem, e com as autoridades consulares, todos juntos,
ouvir os jovens sobre os problemas que tinham relativamente aos pais, ao ensino da língua, ao emprego no futuro, está vendo? E também, digamos assim, relativamente à vinda ou não para Portugal. Concretamente, falando destes aspectos e da formação profissional. E os jovens, tal como aqui, repare, diziam-se incompreendidos pelos pais. Queriam que as professoras estivessem a ouvi-los também, esqueci-me desse ponto, mas incompreendidos precisamente pela diferença de cultura que os pais tinham, pela diferença do país de proveniência dos pais e porque a Alemanha era evoluída comparativamente a Portugal. Não estou a falar de agora, estou a falar de uma questão de há 15 anos, por exemplo. E o que eles pretendiam, o que não sucede aqui, porque aqui é um país onde o imigrante se insere, se integra, lá eles pretendiam sair da Alemanha, os jovens, mas com o conhecimento que tinham adquirido da língua e da formação que estavam a ter universitária inclusiva, o que pretendiam era ir para Portugal, sim, para uma empresa alemã, para terem as garantias de salário, de segurança social e todas as outras vantagens que o governo alemão rico lhes poderia proporcionar, mas queriam ir trabalhar em Portugal numa empresa alemã. Aqui, como vê, e cá está a grande diferença, eles não falam em voltar para Portugal. E experimentaram a experiência, como no caso da nossa amiga Inês, regressaram de novo, voltaram, tentaram ir com os pais, é por isso que eu busquei este exemplo. Eu busquei exatamente este exemplo, porque me recordei. De resto, aqui, lá está, é um país de integração, é um país de acolhimento, é um país que lhes dá oportunidades, porque os recebe de uma maneira completamente diferente do que a Alemanha recebe, apesar de todos os acordos e todos os acordos, como quiserem, que nós negociámos com eles, com as entidades alemãs, e eu digo-lhe com toda a franqueza, não há comparação, porque não se pode comparar dois mundos tão diferentes, duas situações de países em desigualdade económica, social, enfim, em todos os aspectos, e cultural, enfim, todos os aspectos são diferentes. Logo, não há, e eu digo isso muita vez, eu não posso comparar uma comunidade fora da Europa com uma comunidade da Europa. Dentro da Europa, não posso também comparar de uma comunidade para outra a França com a Alemanha, inclusive ali tão perto, não é? Portanto, não posso comparar, mas há uma questão de base, que é a tal questão que eles falam relativamente aos pais. A proveniência dos pais, não, dos avós, como entenda, dá-lhes uma outra noção de rejeição, digamos assim, aqui em relação a voltar a Portugal. Lá, só ir com condições excepcionais. Há uma coisa, um eco que se ouve aqui muita vez da parte dos jovens, quando nós estamos minimamente em contacto com eles, que é, os pais vieram para aqui para lhes proporcionar um futuro melhor para eles próprios enquanto pais, mas sobretudo para o futuro dos filhos. Só que os pais vêm, quando pensam no futuro dos filhos, pensam que os filhos terão que realizar os sonhos que os pais não conseguiram realizar. E é que a quebra, portanto, há aquela quebra verdadeiramente, praticamente física, porque o afastamento é aí que começa. Porque eles, os jovens, têm a vida deles a viver e o sonho deles a realizar, e depois os pais pensam que já fizeram muito e que é natural que eles pensem. O que se passa em Portugal? A relação pai-filho é a mesma qualquer que seja o território, não é verdade? Mas às vezes confundimos um pouco uma situação de migração com uma situação que é própria de geração. Mas em relação à imigração, às diferenças da imigração, eu acho que quando nós olhamos as comunidades portuguesas por esse mundo fora, tanto homens como mulheres, como jovens, quer dizer, a questão, há duas questões muito interessantes. Uma é a questão das gerações, como dizia a professora Beatriz Vaz da Trindade, que se pode ver em termos do que se passa em Portugal, em termos também do que se passa no estrangeiro, e muitas vezes as questões não são assim tão, ou digamos, os conflitos não são tão diferentes como isso. E há outra questão muito interessante, que é a questão mulher-homem, a questão de, digamos, de género, não é? Como aqui se diz. E estas questões podem impor-se, e a integração da primeira geração e da segunda, podem impor-se de uma forma muito diferente de um país para o outro. Eu acho que tem muito a ver com as condições que são dadas
aos imigrantes conforme os países. Por exemplo, se nós pensarmos 2 irmãos, um que vem imigrar, ou 3, um que vai imigrar para a França, para o Canadá, para a Venezuela, vão ter com certeza futuros completamente diferentes. Possivelmente aqui depois vão ganhar bem, vão ter uma boa vida, em França vão se integrar ali na comunidade portuguesa, possivelmente, por exemplo, no caso das mulheres, e na Venezuela, vamos terminar em relação aos homens, na Venezuela se calhar vai começar com uma pequena padaria, depois 2, 3, e ao fim de meio dúzia de anos é rico, é a comunidade talvez mais rica que eu conheço, moderna, enfim, destas que começaram há 50 anos, que são relativamente modernas, se calhar o mais rico de todos é o que vai para a Portugal. Portanto, quer em termos de prosperidade, quer em termos daquilo até que os pais querem para os filhos, as diferenças têm muito a ver também com a cultura do país. Por exemplo, de uma cultura como a venezuelana, a do sul da América, em que o estudo é muito valorizado e o facto de ser uma licenciatura é muito valorizado, isso leva a que os portugueses que têm uma situação económica boa, como aqui também têm, mas se calhar lá são muito mais levados a encorajar os filhos a fazerem uma carreira académica ou universitária do que aqui, porque aqui acham que ganham, tanto ganham com um curso como sem um curso. Eu, por exemplo, tive uma participação num livro que foi publicado recentemente no Rio de Janeiro sobre mulheres portuguesas imigrantes, e aquilo que se verifica é que as mulheres de primeira geração, talvez como aqui, são mulheres que, em muitos casos, são donas de casa ou têm profissões que são menos bem remuneradas do que os do marido, e o seu fito principal é o casamento, é a vida familiar. Mas quando elas falam das filhas, e quando falam das filhas e dos filhos, verifica-se que rapazes ou raparigas fizeram estudos e têm carreiras profissionais. E não há nenhuma diferença entre mulheres e homens. No Brasil, por exemplo, não há nenhuma diferença entre as filhas da primeira geração de portugueses e os filhos. O que, possivelmente aqui já não sei se se verificará na não penso que se situa. Sim, licença, eu acho que em síntese este programa levaria a uma constatação. É que não se pode falar de emigração portuguesa nem de emigrante, porque se está a criar e a contribuir para um falso estereótipo, normalmente. Portanto, tem que haver espaços e tempos. Qual foi a altura em que se emigrou e qual era a situação, qual era a conjuntura do país para onde se emigrou. E como é que foi evoluindo económica e socialmente, e como é que se fez essa interação. Inclusivamente porque a política portuguesa, relativamente aos seus emigrantes residentes no estrangeiro, também tem mudado muito. E eu creio que este período onde a Maria Manuela Aguiar, em que a Maria Manuela Aguiar teve a gestão, foi um período que acionou muito a interação e a compreensão da diversidade. Uma diversidade que é uma presença quando se quer gerir a imigração. A imigração não se pode conhecer num gabinete, nem se pode gerir a distância. Tem justamente que ser um permanente banho nessa sociedade e nessa cultura, um permanente olhar e muito atento para a interação existente com o país e com os próprios grupos do país, que eu não dizia de acolhimento, porque na realidade são países receptores. Muitas vezes o acolhimento é uma palavra com uma polissemia, com diversos sentidos, não é? E confunde muitas vezes, nem sempre se poderá dizer de acolhimento. Pois, mas vocês não acham que, como é que eu ia ser capaz de verbalizar aquilo que eu sinto? Vocês não acham que a realidade, a pesquisa que a mulher, vocês dizem imigrante, nós estamos tão habituados a dizer imigrante, porque a nossa realidade mas é por isso que nós não devemos mais falar em EI, devemos falar de migrações com M de Maria, não é? Pois. Dá um duplo sentido, porque é a mesma pessoa que no seu país é emigrante, ex-migration, e no país receptor, in-migration. Tem sempre as duas vertentes. Tem sempre as duas. Face ao país de origem e face ao país de acolhimento. Mas vocês não acham que efetivamente a realidade de cada uma de nós quando chegamos a um país estrangeiro depende em muito do acolhimento que nós temos, do interesse e das razões que nos levou a emigrar, mas depende essencialmente do sonho que nos levou até lá, porque a nossa realidade antes de virmos para aqui, e eu falo por mim, eu tenho sempre a impressão que faço parte da média das pessoas. Não sou muito instruída, não me considero analfabeta,
estou mais ou menos na média Não, mas é verdade. E fui confrontada desde a minha tenra idade à importância dos rapazes irem estudar e das raparigas se prepararem para ser boas donas de casa, boas mães de família, saberem fazer as coisinhas todas como deve ser, receberem os amigos, poderem acompanhar os filhos à escola. E o pai era, portanto, a pessoa que trazia o salário para casa, que permitia o bem-estar dessa família. Quando nós viemos para aqui, continuámos a fazer isso. A maioria de nós continuou a fazer isso. É por isso que eu penso que a nossa imigração aqui é uma das onde a frequência dos jovens a nível pós-secundário é uma das mais baixas, se não a mais baixa de todas as comunidades culturais aqui no Nos Estados Unidos eu acho que é muito semelhante a situação, sobretudo na costa leste dos Estados Unidos. Vizinhos, não é? E porque a situação que foram encontrar e até o progresso material que conseguiram nas suas vidas, de acordo com aquele sonho que traziam, foi conseguido sem necessidade de grandes estudos, e por isso os pais também não veem que os filhos necessitem de grandes estudos. Enquanto que no Brasil ou na Venezuela, como eles tiveram um enriquecimento súbito da sua situação e como veem que as pessoas que têm o mesmo nível económico mandam os filhos para a universidade, os filhos são doutores, são universitários, isso no Brasil ou na Venezuela, digamos, é corrente. A maior parte, eu suponho, porque muitas vezes também, como não há estudos, e é uma pena que não haja, nós estamos a falar da nossa experiência empírica, mas eu sempre tive essa impressão que na Venezuela e na América Latina, de uma maneira geral, que são as comunidades onde há um maior número de filhos de portugueses licenciados. Essa é a ideia que eu tenho. Deveria ser testada com estudos. E em relação ao papel da mulher, também é muito curioso, e tivemos a oportunidade naquela interessantíssima reunião promovida pelos jovens do Carrefour Microfone e da Associação Estudiante Portuguesa, foi muito interessante comparar a situação da mulher, por exemplo, no Canadá e em França. Enquanto que nós, em França, vemos que a mulher portuguesa, precisamente porque vai trabalhar no setor dos serviços, mas numa posição de quase familiar, com as mulheres das elites francesas, que as encorajam imenso a integrar-se como elas, a vestir-se, a maquiar-se, a aprender a língua, a mulher portuguesa evolui em França muito mais rapidamente do que o homem, torna-se um personagem central da família, a família gira à sua volta, tem uma influência muito grande na escolha das carreiras dos filhos e no encorajamento escolar dos filhos, precisamente porque as francesas as orientam a elas e elas depois orientam a família. O contacto com a burocracia, tudo é feito, é mais feito pelas mulheres do que pelos homens. O homem aprecia imenso, reconhece, prestigia a sua mulher, admira por aquela, digamos, desenvoltura que ela adquire em França. E essa situação não se verifica noutras comunidades, onde a situação, digamos, eu fiquei com essa ideia, pelo menos aqui em Montreal, de que a situação das mulheres que vêm de Portugal e das mulheres que nascem aqui e que reagem como canadianas é completamente diferente. Enquanto que em França há mais uma continuidade, uma transição da situação das mães para as filhas. Talvez isso implique também que haja em França, isso deveria ser estudado, esta posição da mulher francesa, da mulher portuguesa em França, está estudada em estudos científicos, portanto é muito importante porque confirmou a nossa observação empírica. Mas seria interessante verificar se a situação mãe-filha ou pais-filhos é menos conflitual em França do que é eventualmente no Canadá. Isso eu já não posso dizer, por exemplo. Eu não diria que ela seja conflitual, mas dá-se menos importância, de qualquer forma, não é? Dá-se menos importância à tal licenciatura, muito menos importância. O importante é que ela termine, a pessoa, o jovem, ela ou ele, termine o secundário e aprenda un métier, uma profissão, exatamente. E a partir daí, isso é que é importante. A partir do momento em que isso é feito, os pais estão felizes, estão contentes. E muitas vezes o próprio jovem não tem o sonho de ir mais longe, acomoda-se no sonho dos pais e fica feliz com o sonho dos pais. O sonho que os pais sonham noutras comunidades é diferente. Mas uma coisa muito interessante que eu aprendi muito nessa reunião com os jovens, e uma das coisas que a mim me surpreendeu um pouco é que eu dou sempre um exemplo, no aspecto mesmo do progresso das jovens, das mulheres, eu dou sempre o exemplo do Canadá e dos Estados Unidos
como um exemplo muito positivo, mais positivo, no que respeita à participação no associativismo, do que o exemplo europeu, até do que o exemplo francês, onde as mulheres a nível individual conseguem essa progressão, mas no associativismo português, o associativismo português é o espaço do tradicionalismo, e elas não têm a mesma facilidade de ascender digamos, a um papel igual nas associações que têm no próprio Canadá. Lembro-me que no ano de 50 em Toronto havia 8 grandes associações portuguesas que estavam presididas por mulher. Aqui também a mais antiga associação, que eu sei que é a mais antiga associação do Canadá, que faz este ano o seu 50 é presidida por uma mulher. Em Toronto, as associações jovens são presididas, as duas associações universitárias de Toronto são presididas por mulheres. Aqui também as mulheres jogam o Carrefour, as mulheres têm um papel importantíssimo no Carrefour. Portanto, eu dou sempre o exemplo canadiano e fiquei até um pouco surpreendida quando ali naquela reunião me traçam um exemplo de, digamos, de fosso entre mães e filhas, de dificuldades de articulação entre gerações, digamos, apontando problemas que são eventualmente complicados e completam, quer dizer, estas situações também não são lineares, não? Mas eu faço sempre um discurso muito otimista sobre o Canadá e sobre a situação portuguesa do Canadá e a participação das mulheres. Se me dessem licença, eu julgo que esta organização associativa no espaço europeu, e estávamos a falar em França, e por outro lado aqui no espaço do Canadá ou dos Estados Unidos, também se faz de maneira diferente, graças ao que a Maria Manuela refere à integração da mulher, à penetração da mulher portuguesa na sociedade local, porque os principais lugares das mulheres portuguesas de primeira geração, e são bem conhecidos, foram porteiras. Ora bem, a porteira não só em França, eu estava a referir a França. Isso é essa relação familiar com as famílias francesas, não é? Com as famílias francesas, e os homens acantonam-se, se me permite a expressão, mais em espaços associativos, onde as mulheres terão um papel segundo, tradicional por trás da cortina, nas refeições, na organização, que é um prolongamento familiar. Portanto, cada vez mais se vão criando esses dois espaços separados, masculino e feminino, com uma pequena ou pouca ou não visível penetração e articulação social de género, de feminino e de masculino. Eu dirigi-me agora ali à Graça Guedes, a Maria da Graça, para que ela me dissesse se, por exemplo, mesmo se é um número, diria quase irrisório, mas o número de estudantes estrangeiros que têm aquela vontade, por exemplo, de fazer um mestrado a Portugal, de fazer um doutoramento a Portugal. Existe, há procura, é uma realidade. Eu tenho uma filha que está no mestrado aqui e que foi a Portugal no ano passado pela primeira vez frequentar um curso de verão com o Instituto de Camões e que ficou absolutamente encantada com o que aprendeu e com a maneira como se aprende e como se estuda em Portugal. Mas para ela foi uma descoberta, porque a ideia que ela tinha dessa realidade de estudante em Portugal não correspondia de maneira nenhuma àquilo que ela foi encontrar e portanto, talvez que surpresas agradáveis destas pudessem ser dadas a conhecer a outros jovens, se realmente os incentivássemos a que também se fazem coisas giras lá e que é um complemento à formação delas, pouco importa o país onde elas estão, irem complementar-se com qualquer coisa em Portugal. Já se vê, não se vê? Sim, eu respondo-lhe já a sua questão, que é muito pertinente e que tenho todo o gosto em fazê-lo, sem antes deixar de dizer que subscrevo da A Z tudo o que as minhas antecessoras disseram e dizer também, como a doutora Manuela Aguiar há pouco transmitiu, que foi uma surpresa anteontem, aquela jornada lindíssima e que aprendeu muito. Eu também aprendi muito e acho que se deve dar essa mensagem aqui, eu gostaria de a transmitir, é que realmente os jovens, tenham ou não licenciatura, têm um papel fulcral na mudança das mentalidades, na criação de novos espaços, porque os jovens gostam de falam português perfeito, num país que realmente não exige, e aqui, pronto, independentemente do apoio da língua portuguesa, mas falam entre eles correntemente. Eu vi isso no domingo, na festa do Espírito Santo, quer dizer,
é realmente o papel, uma festa lindíssima, quer dizer, o papel do jovem neste contexto, quer dizer, o jovem participa, está preocupado, atua, e quer dizer, eu aqui apelava às associações, deem lugar aos jovens, criem-lhes espaço, da maneira que também criem espaço à mulher. A mulher não pode só ficar na cozinha a colaborar na confecção das refeições. A mulher tem um papel ativo na direção, na organização, na liderança de determinadas tarefas que fazem da associação o espaço da língua portuguesa. E, portanto, não tenham licenciatura como a preocupação que tem o Brasil. Eles têm um doutoramento em cultura portuguesa e nós vimos isso no domingo, vimos isso na segunda-feira. Relativamente agora, respondendo à sua questão, qualquer estrangeiro, e neste caso é um português que vive no estrangeiro, pode prosseguir os estudos em Portugal, seja para mestrado, seja para doutoramento, tem de ter uma licenciatura, tem de se candidatar. Hoje pela internet é só clicar a Universidade, ou Porto, ou Coimbra, ou Lisboa, ou Évora, ou Minho, ver que tipo de pós-graduações existem, seja mestrado, seja doutoramento, candidatar-se, tem lá as calendarizações, tem lá as condições, tem de apresentar o documento de licenciatura. Normalmente, para prosseguir estudos, há relacionamentos interuniversitários e interpaíses. E, portanto, eu tenho o caso do Brasil, por exemplo, a minha faculdade, nós todos os anos temos os cursos de mestrado, inclusive temos números, por exemplo, o mestrado não pode ter mais 20 estudantes, nós temos 3 para os países de língua portuguesa. E, portanto, para os portugueses do estrangeiro, que deixamos reservado, independentemente, tenham de ter a licenciatura e a comprovação dessa licenciatura. Portanto, isso passa-se em qualquer universidade portuguesa e não precisa de consultar consulado, o amigo lá em Portugal, o conhecido, vai à internet, a universidade que pretende, ou as universidades, vê as condições, vê as datas e tem a informação. Hoje, este meio de comunicação é fabuloso para o acesso à informação. Mas, de qualquer maneira, se precisar de mim, tenho todo o gosto em colaborar. Muito obrigada. Eu sobretudo os que estão a ouvir. Maria Beatriz, sim, eu reparei que... Eu estava ansiosa por poder transmitir algo que se passou com muito sucesso e que é pena que não se continue. Mais uma vez, foi a ideia desta senhora, parece que eu estou a elogiar, mas não é o meu estilo. Esta senhora um dia teve a ideia de dizer: temos que organizar um curso para estudantes em fim de licenciatura ou em professores que se tenham distinguido, professores de origem portuguesa. Eu disse: mas como é que vai ser então? Tem que ser. Tem que ser, e organizámos pela primeira vez. Não, eu só tive a ideia, mas quem teve todo o trabalho, quem teve toda a criatividade foi a Maria Beatriz. O primeiro foi na Universidade de Évora e o segundo foi na Universidade, chamou-se Portugal Anos 80, está a ver. Foi em 79, era extremamente avançado. E o segundo era Portugal, Tradição e Futuro, que foi em Trás-os-Montes. E depois alargou-se a todo o país. E era um dar a conhecer Portugal através das suas regiões. Bom, eu conhecia assim Portugal, aos que me deixaram ir, porque nem sempre lá esteve. Eu tinha sido organizadora, não é uma queixa, mas nem sempre fui autorizada pela minha Secretaria de Estado a estar. Não estava lá. Não, foi uma pessoa. Estava admiradíssima de eu ter feito uma coisa Mas tão... não são queixas, são elogios à ideia e também elogio a mim própria, que fui capaz de fazer. Mas em pouco tempo. Mas de qualquer forma não pode imaginar, porque uma coisa é nós irmos como turista, outra é irmos a uma universidade e outra, como a sua filha teve a experiência, é estar durante 2 semanas em determinado local do país, ir por verdadeiros conheceurs, saber o que há de arqueologia, de história, de geografia, de clima e sobretudo uma convivência. Pintores, artistas, foi um conhecer, foi extraordinário para ela. E conhecer realmente que há todos esses valores portugueses, mas também conhecer os de origem portuguesa que estão noutras comunidades. Mais uma vez, um espaço intercultural, um mundo que não se fecha só sobre Portugal na sua existência continental e insular, mas um mundo de lusofonia, um mundo de origem portuguesa, porque não é só a língua, é toda a herança, tudo o que há de progresso, de evolução, de mudança. Concorda? Claro, concordo. Eu gostaria muito de... Uma incitação a continuar. Mais uma questão só rápida. Ainda ontem, mais um exemplo, o senhor
Francisco Salvador, o Sr. Comendador Francisco Salvador, nos disse que a própria filha foi a Portugal para, enfim, ver como se encontrava, como era, e ficou lá, encantada a estudar, a trabalhar e a viver. Portanto, quer dizer, realmente o Portugal de hoje não é aquele Portugal dos pais, como toda a gente sabe, não é? Não é. E, portanto, nessa linha, sou muito defensora dos programas também de viagens que têm havido para idosos, porque eu sei que muitos deles acabam por vir a transmitir aos seus parentes mais jovens. Portugal hoje é outro mundo, é outro país, democrático e evoluído. Eu gostaria muito de continuar, era realmente um privilégio para todos nós e sobretudo para os nossos espectadores podermos continuar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Só dar os parabéns a esta comunidade por ter sido a primeira que integrou a temática da participação das mulheres no Dia de Portugal. Bravo, bravo. Eu queria, portanto, agradecer à doutora Rita Gomes, queria agradecer à professora Graça Guedes, à doutora Maria Beatriz Rocha Trindade, a gentileza e o prazer que nos deu mais uma vez, e que lá está a doutora Manuela Aguiar. Obrigada por ter estado connosco e nos ter dado a ocasião de podermos partilhar com todos os nossos espectadores este saber, todas estas experiências novas. Foi realmente um prazer. Saber, não, este amor comum. Estes afetos. Esta comunidade mundial. Foi realmente Aos jovens que têm tido uma participação. Onde aprendemos. E eu espero que os jovens tomem isso como sendo quase uma ordem e que deixem de tomar os sonhos dos pais como um caminho a seguir e comecem a impor os seus próprios sonhos. Foi assim que chegámos ao fim, senhores espectadores. Esperamos que tenham gostado deste bocadinho. Para nós foi realmente um privilégio e um prazer muito grande estarmos aqui. Muito boa noite aí em casa e uma ótima semana para si. Até à próxima. Mosaico de culturas numa sã alimentação.